Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. Esse é o programa edição número 137. E hoje a programação aqui ficou complicada, ficou difícil, viu? Já estamos aqui, todos que estão aqui no estúdio, na CNU, já estão bastante emocionados com as histórias que nós vamos ouvir hoje. Nós temos a presença aqui no estúdio do Daniel Sekulic, que vai contar um pouco da história dele aqui, a sua esposa, Lília Pedro, e temos também a presença do Paulo, que é lá de Coronel Fabriciano, e também vai falar um pouco aí do que ele passou na sua vida para fazer um curso superior, se qualificar e as dificuldades todas que estão relacionadas à vida deles. Então, vamos lá, dar bom dia e conhecer aí os nossos convidados de hoje. Vamos começar aqui pelo estúdio, com o Daniel, com a Lília e depois passamos para o Paulo. Pode ir? Bom dia, reitor. É uma satisfação estar presente hoje aqui. Agradeço pelo convite, pela oportunidade, né? Queria contar um pouquinho da minha história, né? Atualmente, hoje eu me encontro com 47 anos. 10 anos atrás eu internei no Hospital Trabalhador para fazer uma cirurgia chamada esofagojectomia, que seria retirado do esôfago. É uma cirurgia bem complexa, de grande porte, e a coisa não correu muito bem, reitor, né? Foi assim um processo bem difícil. Eu fiquei alguns dias lá em coma induzido para poder me recuperar e fui embora. Fui embora para me recuperar para a segunda parte da cirurgia, que é uma parte já mais também complexa, tanto quanto a primeira, uma cirurgia bem grande também. E foi feita a cirurgia devido ao estar muito fraco. Na época, ter a questão da autoimunidade, a gente perdeu essa cirurgia também. E aí eu fiquei um bom tempo internado lá, até os médicos saberem o caminho, o caminho que seria tomado. E fiquei me alimentando por uma máquina na veia, que é um NPP que chama, que é nutrição parenteral periférico. E no manuseio dessa máquina, e aí que veio o problema, então eu peguei um fungo muito forte, muito agressivo, e aí um dia eu estava caminhando no corredor do hospital, no outro dia eu estava internado como o caso mais grave da UTI. E aí que a nossa história realmente começa, a minha história e da Lília, né? E aí ele pode contar um pouquinho mais, né? Como é que foi o nosso encontro lá no corredor. Bom dia a todos, todos, né? É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história, né? Por mais que a gente tente falar, ainda falta coisas para falar. Mas a parte que o Daniel parou ali, no dia que ele internou no hospital para fazer a segunda cirurgia, eu passei no corredor e encontrei ele. Lembrei que ele já tinha passado na UTI. Aí passei, dei um oi para ele. Você era a enfermeira da UTI? Eu sou técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem, Isso. tá. Aí passei, cumprimentei, ele falou oi, tudo bem. No dia seguinte, a enfermeira falou, a gente vai receber um paciente aqui, então prepare o leito, tudo. A gente foi lá, preparou, e quem que era? O Daniel. E estava bem grave. Aí, eu até me emociono, sabe? Fique à vontade. Na época, como eu não conhecia, né? Foi tranquilo cuidar, né? Mas hoje... até eu falei uma história para uma enfermeira e ela falou, é engraçado que quando você conta da situação dele na UTI, você não chora, mas quando você fala da tua história com ele, já aí muda, porque já tem um sentimento na gente, né? Muda completamente, né? Muda, a história muda. Uma relação muda. diferente, vocês têm filhos, vocês têm toda uma vida juntos, né? Eu acho que se eu conhecesse, já houvesse esse sentimento quando eu estava cuidando dele lá, eu acho que eu não aguentaria, porque ele passou por muita coisa. Eu lembro Ficou 100 dias em coma, é isso? Ele ficou... Eu não lembro totalmente da história, assim, sabe? Porque eu estou lendo aqui porque essa matéria já foi feita aqui pela Mas foi Nayara, assim, né? foi no total, no total foi 100 dias na UTI. Desses 100 dias foi uns 40 e poucos entubado, né? Entubado. E o restante consciente, porém sem força. Então o que acontece? Eu via tudo o que estava acontecendo, mas eu não tinha força para reagir. E o corpo vai puxando a musculatura para você poder sobreviver. Sim. E eu estava sucumbindo já. Você entendeu? A Lília mesmo fala, né? A Lília brinca ainda que o meu suporte de medicação
Parecia uma árvore de Natal. Era E tanta coisa que tinha. tudo que se possa imaginar que os médicos podiam investir nele para salvar ele foi Está feito. mostrando a imagem da matéria, né, que foi Isso. Foi lá em casa. publicada, né, no Inter Notícias. Vamos dar um tempinho aqui, vamos respirar, recuperar o fôlego, respirar e vamos falar com o Paulo. Paulo, bom dia. Conta para nós aí onde você está e fala um pouco aí também do teu contexto aí, da tua vida hoje. Bom dia, Heitor. De princípio, eu queria dizer que é uma honra grande estar nessa mesa, conhecer o reitor da Uninter, um lugar que alterou minha perspectiva de vida, meu modo de ver as coisas. Um abraço muito grande no Daniel, a história dele, eu li a história dele antes de vir para cá, me comoveu muito. Um cara muito, muito guerreiro. E minha história basicamente é assim, bem básico, bem resumido. Eu nasci numa localidade onde eu tinha uma boca de fumo na minha janela. Eu tinha tráfico de drogas a baixo nível, não era nem um PCC da vida, era meia dúzia de bandidos ali embaixo da minha janela, mas o suficiente para desencaminhar qualquer pessoa. Eu nasci no contexto de pessoa com deficiência, uma batalha muito grande, muito difícil para que eu chegasse até a situação onde eu cheguei. Só que eu nasci num berço cristão, um berço pautado pela Bíblia Sagrada. E pelo fato de eu ver o meu pai todos os dias saindo cedo, sabendo que ele ia carregar cimento, tijolo, sabendo que ele ia fazer esforço físico, eu olhei para aquilo e disse, a única forma de eu não me tornar uma dessas pessoas que ficam na minha janela é estudando, porque eu não tenho como me tornar como meu pai, eu não tenho como fazer serviço braçal. Eu tenho como ser um homem com caráter do meu pai. E se eu for um homem com metade do caráter que meu pai tinha, eu serei um dos melhores homens da minha geração. Mas a função que ele exercia eu não podia exercer. Então eu resolvi me debruçar nos estudos. Me apaixonei perdidamente pelos livros. E a Bíblia foi um dos livros pelos quais eu mais me apaixonei. Inclusive, eu tenho uma prateleira aqui cheia delas. Essa aqui. Essa prateleira aqui cheia delas. Eu sou maluco das Bíblias. Enfim, quando eu conheci, igual eu estava brincando com o Daniel antes da gente entrar, quando eu conheci a minha esposa, e ele conseguiu casar com a enfermeira que cuidou dele. Eu tentei, na época que eu fiz cirurgia, não consegui. Mas aí o Senhor, aprove o Senhor uma enfermeira que cuidasse da minha alma. Né? A minha esposa Amanda, ela também tem uma deficiência física, ela também tem uma paralisia cerebral, ela também é PC, e eu me casei com ela e me mudei para Fabriciano, cidade onde eu estou agora. E ela teve a ideia de vender suco, vender água, vender bala no farol, para poder ajudar dentro de casa e eu não ficar em casa ocioso. E aí eu peguei a caixa, pus no peito e fui. Só que a vontade de falar da Bíblia, a vontade de pregar o Evangelho, sempre foi muito, muito forte. Então eu acabava mais pregando do que vendendo. E assim acontecia. E aonde eu trabalhava, eu passava em frente ao polo da Uninter, de onde eu sou aluno hoje. E eu sempre perguntava, quanto custa o curso de teologia? Todos os dias, quanto custa o curso de teologia? Mesmo sem saber que eu poderia pagar. Perguntava se tinha bolsa, todos os dias as mesmas perguntas,
o pessoal já estava por aqui de responder as mesmas perguntas, e eu sabia que eu não poderia pagar, porque o dinheiro que eu fazia tinha que ir para casa e não tinha como pagar. Até que chegou um rapaz e gravou um vídeo meu em 2008, 2018. E aí, em 2018, esse vídeo viralizou na internet, com cerca de 30 milhões de acessos no Facebook, e continua viralizando rotineiramente. Uma cópia desse vídeo viraliza em alguma rede social, a ponto de, o ano passado, o Neymar publicar esse vídeo no Instagram dele. Paulo, já que você mencionou, vamos soltar o vídeo então, para as pessoas poderem assisti-lo? Volta, já Vocês continua. vão me quebrar. Nós precisamos mostrar o vídeo. Exatamente. E aí depois você continua. Toma um fôlego aí. No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer para você que é fácil. Porque se o próprio mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? Paulo Henrique Nascimento Pereira. Eu tenho 24 anos. Daqui de Coronel Fabriciano. A vida é aflita, o mundo é assim. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence uma vez. É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família. Moisés teve que atravessar o deserto. Jesus, poxa, foi crucificado, né? Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa à toa. Entendeu? A palavra diz que o trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos, trabalhar. Fico sempre aqui nessa mesma esquina da Caixa, do Bradesco. Se quiser vir cá comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar do amor de Deus, pode vir 2 vezes. A gente está sempre por aqui. Beijão. Paulo, continue. Agora fala do teu curso, fala de você como estudante, fala do teu percurso como aluno também. Cadê a esposa do Daniel? Cadê a esposa do Daniel? Olha, eu acho que eles estão com um complô contra nós aqui, viu? Estão querendo desestabilizar a gente. Mas a tua história é muito bonita também, Paulo, muito interessante. Eu conheci a tua história pelo teu vídeo, né? E sensacional, entendeu? Isso tocou bastante o meu coração, me serviu muito como incentivo, como exemplo também na minha caminhada, e força que nós estamos juntos. Mas, o reitor, Daniel, então voltando ao assunto de jornada, esse vídeo ele mudou paradigmas. Mas uma coisa aconteceu antes que esse vídeo pudesse ser visto. E agora eu sou obrigado a prestar honra
a quem merece honra, um anjo mandado por Deus, que trabalha no polo da Uninter, uma mulher de nome Renata Milanês. Essa mulher, ela me viu e ela não sabia do vídeo. E numa dessas vezes onde eu fui perguntar se tinha curso de teologia, quanto era, como que podia fazer, ela estava lá e ela não tinha visto o vídeo ainda. Aí eu fui e falei com ela, olha, Renata, no presente momento ela estava como coordenadora do polo por Curitiba. Curitiba mandou ela para ser coordenadora do polo. Hoje ela trabalha no polo, pelo polo mesmo. Mas na época ela representava Curitiba e ela mandou um e-mail e pediu uma bolsa. E a Uninter concedeu essa bolsa de estudos. E hoje eu sou um estudante de teologia em vias de conclusão de curso. E eu já comecei uma segunda graduação, a graduação em psicanálise também pela Uninter, porque a minha paixão pelos estudos, ela não morreu, eu ainda sou apaixonado por leitura, por livro, por estudos, e eu aproveito dessa oportunidade e me dão todas as portas que abrem, eu aproveito para aprender, para estudar, para ler alguma coisa, para estar sempre evoluindo enquanto pessoa, porque eu tenho uma missão. A minha missão é levar o Evangelho aonde quer que eu vá. E eu não vou fazer isso de qualquer maneira. Eu sei que o Espírito Santo capacita. Eu sei que muitos que são de pouco estudo, são iletrados, são pessoas que não têm condição de estudar, que apoiam no poder do Espírito Santo para capacitação humana. Mas isso não invalida. Deus usa da mesma forma. Mas cabe a nós instrumento limpo, afiado, amolado e ajustado para ser usado pelo Espírito Santo quando o Espírito Santo quiser. É assim que eu vejo. Eu vejo que nós somos instrumentos que se aprimoram para ser usados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem de Deus tem que ser hábil no manejo da palavra. Por isso, eu estudo. E estudo sem medo. Quando forem ler livros, leiam sem medo. Vocês que estão ouvindo, adolescentes e adultos, leiam sem medo. Leiam o livro dentro da faixa etária de vocês, mas leiam sem medo do livro de contaminar, de nada. Sabe por quê? Porque há um Espírito de Deus que cuida de nós e nos faz discernir o que é bom e o que não é, o que é útil, o que não é. Paulo diz que a letra por si só mata, mas o Espírito de Deus é vivificante. Então leiam sem medo, porque não há nada que vocês possam ler que o cérebro de vocês não possa compreender e que o Espírito Santo não possa ajudar a discernir. Muito bom, excelente mensagem, Paulo. Só lembrando aí as pessoas que avisem, né, para as pessoas, para pessoas que você, do seu relacionamento, que o vídeo está disponível no YouTube, né? E que vocês curtam lá o canal aí da nossa rádio, da Rádio Uninter da CNU. Voltamos aqui então para o Daniel e a Lília. Em relação à tua vida acadêmica, Daniel, fala um pouco sobre o teu percurso. O meu percurso é assim, ó, eu precisava, como eu falei para o reitor, eu precisava ocupar a minha cabeça. Isso você já estava em casa? Eu estava em casa, mas muito debilitado, reitor. Debilitado. Ainda debilitado, eu não podia fazer uma faculdade presencial. Essa é a verdade. Eu não tinha como me locomover e etc, né? Então, o que acontece? A Lília, ela uma vez comentou comigo. Ela me falou, olha, a Uninter, ela tem uma plataforma, à distância, deixa eu ver, que de repente você pode se adaptar muito bem, né?
E realmente, eu fui atrás, eu pesquisei, eu me informei e achei que daria. Eu não sabia se eu ia terminar a faculdade, mas eu pensei, vamos começar, é o primeiro passo. E aí fiz o vestibular, comecei a estudar e vi que aquilo ali se adequou na minha situação. Então eu consegui adaptar a minha rotina, eu cuidava da Alice, a Lília trabalhava, eu era responsável por toda a demanda de uma criança recém-nascida, então eu tinha a minha ocupação física, vamos dizer assim, Heitor. Mas aqui eu sentia a necessidade de me ocupar. Então, fazendo a faculdade, eu consegui preencher esse espaço e consegui me adaptar a essa plataforma da Unite. Para mim, foi uma divisor de águas, né? Então, eu colocava a Alice para dormir à tarde, aproveitava para estudar. A Lília chegava à noite do trabalho, esperava ela se organizar, e tomar o banho dela, e jantar e tudo mais, me trancava no quarto e estudava. Então, foi feito assim, desde o começo. E eu consegui fazer muito bem a faculdade. E como funcionou, aí quando eu fui conversar com a menina lá para pegar o meu diploma, né? Onde que você estava? Foi lá em São José. São José dos Pinhais. E aí quando eu fui pegar meu diploma, ela falou, por que você não faz uma pós-graduação, alguma coisa nesse sentido, dentro da tua área que você gosta e tal, que é o marketing, né? E aí eu falei, de repente é uma boa. Ela falou, você tem um desconto, você vai conseguir um desconto e você pode continuar o teu estudo. E eu falei, por que não? E fui lá e fiz. E fiz mais um ano desse MBA em Gestão Comercial e Marketing, bem feitinho, dentro daquela rotina que eu falei para o reitor. A Alice dormia, eu estudava. A Lília chegava, depois ela se ajeitava e tal. Quando a coisa acalmava, eu me trancava no quarto, estudava mais uma hora. E assim foi indo. E graças a Deus eu consegui terminar. Você entendeu? E aí o porquê a escolha do marketing? Porque eu trabalhei muitos anos numa empresa que era um braço da Coca-Cola. Hoje é Fenza, era Spaipa na época. E ali, eu costumo dizer, e ali a gente aprende, que a Coca-Cola não sei se posso falar. Pode, é uma escola de marketing. Sim, claro, e eu sempre tive interesse por essa. Foi, né? Sempre foi, Muito sempre, forte, desde o início. no mundo Desde inteiro, o início. No mundo inteiro. E eu sempre tive interesse por essa área do marketing. E aí foi. E graças a Deus eu consegui fazer a graduação, eu fiz o MBA, né? E aí vem aquele negócio que o Paulo falou, né? Que Deus se encaminha de colocar as pessoas certas e a situação certa no teu caminho. Porque aí eu já tinha me ocupado, já tinha feito a faculdade, já tinha feito a pós-graduação, a Alice começou a ir para a escola, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me ocupar agora? Aí veio o Miguel. Aí em 2021 a Lília veio com a notícia que estava esperando o Miguel. Então, quer dizer, se eu queria ter ocupação, já chegou mais uma ocupação. Então, hoje a minha rotina é essa, Heitor. A Lília trabalha à noite hoje, ela chega de manhã, ela tem que dormir, tem que descansar. Sim. Aí eu cuido do Miguel, levo a Alice para a escola cedinho, volto, cuido do Miguel e tudo isso a cada 3 horas e meia administrando a minha alimentação, que é integral, que é as dietas, que tem que passar pela sonda e tudo mais. Então eu faço sempre regradinho, certinho, para poder conseguir levar as demandas, para poder atender as demandas que a gente tem durante o dia. Aí a Lília acorda, descansou, aí a gente se ajuda, aí até lá eu já peguei o Miguel, já comecei com o almoço e tudo mais, e assim vai. E a gente consegue levar a vida assim, é aquilo que eu falei para o reitor. Numa situação dessa, né, na minha visão, eu sempre pensei assim, você tem um revés na tua vida, você tem um fortuna, alguma coisa na tua vida, você tem duas alternativas. Ou você passa sorrindo, ou passa chorando. Chorando, tende a coisa a piorar. Sorrindo, a tendência é a vida sorrir de volta. Né? Então eu queria dizer assim, para a pessoa que hoje está numa situação não muito boa, né, é um recado que eu dou. Que devido à minha própria vivência. De repente hoje alguém que está ouvindo a gente aqui está numa situação que não enxerga solução, persevere um dia após o outro, que a vida vai sorrir de volta. Pode ser que demore um pouquinho, mas vai. No meu caso, o que eu achava? Quando eu recém saí do hospital, eu achava que para mim, o que vai acontecer? Eu vou ficar dando trabalho para os meus pais, no máximo, se eu melhorar um pouquinho, eu vou conseguir cuidar deles na velhice. E é isso. E eu tenho que me conformar e acabou. E olha aí onde é que eu tô. Eu estou casado com uma esposa maravilhosa, 2 filhos lindos, saudáveis, a gente tem prosperado, a vida tem sorrido de volta. Então a vida continua, a vida segue. É difícil? Claro que é difícil. Não é fácil você andar com uma corda na barriga 24 horas por dia, com a bolsa adaptada aqui, queima, vaza o trajeto, queima o suco gástrico, você trata, queima em cima do que queimou. É muito difícil, mas você consegue se adaptar. Às vezes eu não estou legal, eu fico no meu canto lá. Não vou descontar ninguém, não vou culpar ninguém, porque o primeiro passo, reitor, é aceitação. A palavra exata é aceitação.
Você aceita o que aconteceu, você se adapta e toca para frente. Porque a coisa vem acontecendo. Deus se encarrega, Paulo, de colocar as pessoas certas no lugar certo, no momento certo. Então apareceu a Lília, veio as crianças, vai acontecendo. Você entendeu? Então hoje eu costumo dizer que eu consigo levar a minha vida normal, só mudou minha forma de alimentar. Essa trajetória, pelo que eu vi aqui nas informações, você começou a ter o problema com 22 anos e hoje está aí com 47, né? Então é um percurso... É longo. A maior parte da tua vida já está dentro desse cenário. Uma boa né? parte da minha vida eu aprendi a me adaptar com essa situação antes de cirurgia. Uhum. Porque eu tinha os sintomas. Eu cheguei a fazer em 2000 uma cirurgia, uma videolaparoscopia, que é aquela de vídeo que faz os furinhos e tudo mais. Resolveu momentaneamente, depois voltou os sintomas. E aí vai acontecendo as coisas assim que você vai desanimando. Eu cheguei a desanimar uma época, eu deixei de lado. Ninguém encontrava o que era. Você entendeu? Eu aprendi Não havia uma razão aparente. A razão é assim, ó. Segundo o médico, tinha 3 alternativas. Ou podia ser doença de Chagas, descartou. Podia ser uma infecção sanguínea, alguma coisa nesse sentido, descartou. Então, a causa ficou como se fosse idiopática. Como se eu tivesse nascido com isso, Heitor, e aí apareceu no momento que apareceu. Entendi. Os sintomas, né? Então é isso. Aí eu fui levando, teve uma determinada parte da minha vida que eu deixei de lado, eu aprendi a conviver, eu sentava para mostrar para o pessoal de trabalho, eu tinha que levantar e sair correndo para o banheiro, porque não passava mais nada. Eu empurrava com água, eu aprendi a empurrar com um copão de água desse tamanho, doía aqui no externo, porque estreitou o canal do esôfago quando chegava no estômago e não passava mais nada. Você entendeu? Então aí, eu queria fazer, Heitor, se você me permite... Claro, fica à vontade. Assim, um agradecimento, assim, até agradecimento é pouco, para o Dr. Nelson de Souza, do Hospital Trabalhador. Essa é a pessoa-chave na minha história, na minha vida, assim, em hospital. Porque até então eu estava com um médico. E aí ele veio do hospital, das clínicas, transferido para o trabalhador e assumiu o meu caso. E ele me acompanha até hoje. E como profissional sensacional, como médico, sem comentários. Pessoa certa, né? E ele mudou. Ele mudou a minha percepção, ele mudou tudo, amigo. Eu costumo dizer que a partir dali mudou da água para o vinho. Você entendeu? Então ele tem por hábito deixar... Porque eu não tenho como engolir como uma pessoa normal e cair lá no estômago. O meu sai na fístula aqui. Por isso que eu uso essa bolsa adaptada. Então, mas e os médicos não deixavam você experimentar, porque você faz muita falta. O paladar é muito importante, Heitor. Faz uma falta tremenda. Menos que a água. Mas faz. Porque a minha briga lá no hospital, depois ele vai contar um pouquinho, era a questão da água. Porque eu queria água e não podia, porque pode ir para o pulmão, você pode se afogar e tudo mais. Mas a falta é muito grande. Mais do que a comida. Você entendeu? Eu costumo dizer assim, você ficar sem comer, você fica. Sem tomar água, não. Teu corpo é feito de água, né? 70%, 80%, né? Então, são pessoas que apareceram na minha vida que fizeram toda a diferença. Você entendeu? E ele mudou da água pro vinho, ele deixava eu experimentar, ele me dava bala quando eu estava lá. Você entendeu? Eu só sentia aquele gosto da bala, você sentia um golinho de água descendo aqui, nem que saísse por aqui, mas você sentia aquela coisa. Um bom tempo da minha vida, Heitor, o meu sonho foi tomar um suquinho daqueles que passam, assim, que as meninas passam para dar para os pacientes, e eu via aquele suquinho laranja, eu quero um desse, e não podia, mas eu queria, eu arrumava briga lá. Aí que entrou a Lília. Aí ele chegou um dia e falou, vamos fazer um combinado, né? Faz o que tem que fazer, se organiza aí, começa, porque eu já não queria mais nada, eu não queria fazer fisioterapia, você está numa situação que você não quer, tá? Você entendeu? E aí ela falou para mim, fez um combinado, aí que começa a nossa história. Ela falou, se o médico liberar, eu trago um golinho de Fanta laranja, alguma coisinha para você. Mas eu quero ver você progredir, né? Vamos dizer, se comportar. Negociou com você? Negociou. E aí tudo bem. E até então, para mim, ela era igual a qualquer outra. A gente tinha tido um contato na primeira cirurgia, mas assim, contato paciente profissional. Nunca conversei com ela. E aquele dia que ela me encontrou no corredor, caminhando no corredor, ela me cumprimentou, porque ela lembrou, esse rapaz passou pela UTI. E eu cumprimentei também, lembrando dela, sim. Ela deve ser lá da UTI. Porque na segunda cirurgia eu fiquei na outra UTI. E aí eu só voltei para a UTI dela, naquele dia que eu estava caminhando,
que eu estava com meus pais caminhando no corredor, que ela estava chegando no plantão que a gente se encontrou, e no outro dia que eu já estava no UTI, que aí eu já estava entubado. Eu só voltei a conversar com ela depois desse processo do coma induzido. E aí que teve essa negociação. E aí quando ela veio com aquele pouquinho assim de suco de laranja, né? O suco de laranja em si já foi sensacional para mim. Eu senti aquele gosto que eu queria há muito tempo. Não tanto pelo suco de laranja, mas pelo líquido, né? E o outro fato foi o quê? Construir uma relação de confiança. Porque eu falava, vocês são mentirosos, vocês falam que vão dar e não dão. Né? Não, Daniel, você tem que fazer fisioterapia, quando der eu dou. Vocês nunca dão e tal, vocês já estavam, né? Você não quer estar ali. E aí ali foi construída uma relação de confiança, e para mim aquilo foi sensacional. Então. Você entendeu? E a partir dali a gente começou a orar junto, a gente combinou, ela orava na casa dela, orava lá da UTI, tudo escuro, eu lá no último box, sucumbindo, com tráqueo aberto, magro, né? Você imagina, eu cheguei a 22 quilos ainda. Nossa. O mínimo que eu cheguei a 22 quilos. Quando eu tive alta, eu saí com 28. Esse peso de uma criança, minha filha aqui tem 6 anos, tem 26, 25, você entendeu? Então a gente construiu essa relação de amizade, e aí, assim, contra todas as probabilidades, eu fui melhorando. No dia 24 eu estava em casa. Passei o Natal, véspera de Natal em casa. E a gente trocou o Facebook na época. Mas isso passou, o tempo passou, eu fui seguir minha vida, ela seguiu a dela e a vida continuou. E um dia eu vi passando ali no Facebook, aí vi o nome dela, eu falei, vou mandar uma solicitação de amizade para ela. E mandei, já tinha passado um bom tempo. E ela demorou mais um bom tempo ainda para aceitar, porque também com a rotina não tinha tempo, né? E aí a gente começou a conversar, né? Aí não sei se a Lívia quer conversar um pouquinho mais. Não sei se a Lívia quer dar andamento. Esse rapaz é o trabalho pra gente não ter. Quando ele começou melhorando a situação dele, ele se tornou o paciente mais chato da UTI. Ninguém queria cuidar dele. Ele dizia que sobrou não queria. Pra você, né? O pessoal disse que brigava para não cuidar de mim lá. Chegava no plantão, olhava na escala lá. Fulano de tal, box 5, né? Ou box 3, não lembro. Daniel, não quer ficar lá. Vamos trocar. Eu não quero. Pago para sair desse. Ele não queria fazer fisioterapia, não queria tomar banho, não queria nada. Mas é compreensível, né? É compreensível, né, na situação que ele ficou. Não só ele, mas qualquer pessoa, né? Sim. Só estando lá, né? Pra entender. Porque assim, Heitor, eu sabia que eu estava ruim. Eu sabia disso, eu tinha consciência que eu estava ruim. Mas eu não sabia o quão ruim eu estava. Até um dia que ela me enganchou aqui, a fisioterapeuta Luana me enganchou aqui, e vamos levar ele para tomar um banho de sol. As perninhas arrastando assim. Não tinha força nas pernas, minhas pernas estavam assim. Sem músculo mais. Não, sem nada, né? Aí eu passei num espelho delas, numa cozinha que elas tinham ali, um espelhinho daqueles laranjinha. E aí você se viu. E eu me vi. Aí quando eu vi, Heitor, eu falei, esse não sou eu. Você entendeu? Só que ao mesmo tempo eu pensei, tô ruim? Eu tô muito ruim. Mas eu tenho que sair daqui. Agora, como que eu vou sair daqui? Eu ainda não sei, mas eu vou sair daqui. Eu tinha essa esperança de sair daqui. Né? E aí, como eu fiz amizade com ela, e a gente teve, assim, uma relação de confiança, aquilo ali foi me dando força, foi brotando. Aos pouquinhos foi brotando. E aí ela veio, conversou comigo, vamos orar, Daniel, vamos orar meia-noite. Eu oro da minha casa e você ora daqui. E nós vamos ver se nós te tiramos daqui, vamos ver se Deus ajuda. E olha onde é que eu tô, Rita. Você veja onde é que eu tô. Então, assim, Deus trabalha de várias formas. E às vezes a gente não compreende. Porque não é o meu querer, é o dele. Né? E ele vai trabalhar na tua vida de uma forma que você não imagina. Então, olha aqui, onde é que eu tô? Você entendeu? E sabe-se lá o que mais tem reservado. Tudo por quê? Por isso que eu falo pro pessoal que está ouvindo, persevere. Desistir não é uma opção, Heitor. Nunca vai ser uma opção você desistir. Você entendeu? Dia a dia, por mais difícil que seja, persevere. Que vai demorar um pouquinho, que não é no meu tempo, não é no tempo do Paulo, não é do Heitor, não é da Lívia, não é de ninguém. É no tempo dele. Porque se você tem que passar pelo processo, é você que vai passar, você e você. Mas ninguém vai passar por você. Tua mãe não tem culpa, tua família não tem culpa, ninguém tem culpa. E nem você. Você entendeu? Então você vai passar.
Vai ser difícil, vai ser um caminho tortuoso, né, Paulo? Vai ser um caminho demorado, difícil, mas você vai trilhar. E se você perseverar, você vai passar. E você vai olhar para trás, você vai ver, olha aí, hoje eu estou aqui. Você acha que algum dia, na minha vida, eu imaginei receber um convite do Mauri, do reitor, para estar aqui? E a importância que tem isso aqui, que a gente está fazendo aqui, o alcance que vai ter isso. Por isso que eu falo, se eu sair daqui e puder ajudar uma ou duas pessoas, reitor, que seja, que está ouvindo aqui, e de repente está numa situação difícil, já está ajudando, né? Para mim, valeu todos esses 10 anos. Você entendeu? Então a vida tem que continuar. Estamos vendo ali os dois. Exatamente, né? Isso aí é o meu combustível todo santo dia. A Alice e o Miguel estão ali, né? Brincando, escrevendo. É isso aí, então a vida segue, né? Vamos voltar para o Paulo mais uma vez e já encaminhando aí, Paulo, para você deixar a sua mensagem, né, para todos que estão assistindo, que vão assistir na sequência o programa, porque nós sempre falamos aqui, esse horário é um horário de trabalho, né? As pessoas estão trabalhando. E depois há muita repercussão, né? Os programas, as pessoas assistem. Então, Paulo, por favor, faz aí dá a tua mensagem, mais uma, né, da tua mensagem de exemplo aí de vida, né? E para as pessoas que estão e vão nos ouvir. Eu não sei se é do sistema, e se alguém sabe me orientar daí para me ajudar. Eu tô com uma janela minha, eu tô em cima do seu rosto. Eu não vi o seu rosto, vi o rosto do eu só vi e eu vejo metade do corpo. Se você fizer assim, vai parecer que sou eu que estou cenando. Mas para nós está perfeita aqui a transmissão. Pode ir em frente, tá? Bom, muita gente chega para mim e me pergunta, olha, na sua situação, da onde você tira força? Porque eu nasci com deficiência, porque eu nasci numa situação onde o médico disse para mim que eu não ia interagir de forma nenhuma, que eu ia ficar amarrado numa cadeira de rodas. E aí eu perguntei para ele em qual livro que ele tinha escrito que ia ficar aquilo. E ele tinha uma estante imensa. Ele tirou dezenas de livros sobre paralisia cerebral, foi lá na minha paralisia especificamente e disse, o seu caso é esse aqui, uma criança amarrada numa roda. Falou assim, ó, você nunca vai andar. E eu tinha 6 anos de idade e a minha mãe sempre foi muito atrevida, no bom sentido, ensinou a gente a ler nesse período. Então, com 6 anos eu já lia. Aí eu fui e disse para ele, olha, aqui diz que é um dos casos que pode ter melhora. E alguns casos podem ter melhora. Então não quer dizer que é só isso, tem mais do que isso. E ele disse, olha, é muito difícil mesmo. Eu disse para ele, você tem um monte de livros, você tem centenas de livros que dizem que eu não vou andar. Lá em casa tem um livro, e nesse livro diz que eu vou andar. É nele que eu acredito. E aí o médico disse, pela fé dessa criança, um dia ele anda. Como vocês viram no vídeo, eu ando de bengala, mas pela situação que eu no ano em que eu nasci, nem isso era para fazer. E eu nunca, toda a minha vida, nunca me perguntei por que o Senhor deu para ser dessa forma. Eu sempre perguntei o para quê, porque motivo é diferente de utilidade. Tudo tem um motivo, mas a gente não precisa saber. Tudo tem uma utilidade. E ela precisa saber. Porque sem saber a utilidade, não funciona. E Deus me respondeu numa leitura da Bíblia, onde mostra Jesus curando um homem, onde os apóstolos perguntam, quem pecou para que ele viesse dessa forma? Poxa, quem errou para que eu tivesse uma doença
esse nível, para que desse uma situação que se abrir todo. Quem é o pai dele? Jesus respondeu, nem ele, nem passou por isso, milagroso. E a questão é, o homem foi curado para responder, porque o próprio homem não estava cumprindo, não. O próprio homem não estava resplandecendo a glória de Deus. Quando ele estava deitado lá, jogado, mendigando, ele estava aceitando que aquela situação era o fim. Quando a Lília chegou, Lília, a esposa do Daniel, quando ela chegou na vida dele e disse, não, vamos uma fisioterapia que eu te dou um refrigerante. Legal isso aí, vamos fazer a fisioterapia que eu te dou um suco de laranja, que eu te dou um refrigerante. Vamos tomar um banho, vamos dar um... Na mente do Daniel, aquilo ali é só um desfazem, não cumpre. Mas, na verdade, Deus estava dizendo, prossiga, resplandeça a glória de Deus, resplandeça a minha glória na sua vida, mostra a força que eu te dei. E ela vai te dar um refrigerante, eu vou te dar esposa, filhos, um diploma superior, e uma história que comove qualquer pessoa. Entende? Eu vi que a glória de Deus era minha, na condição que eu estou. Eu tenho essa obrigação de quando alguém chegar diante de mim, esperando, primeiro, eu mostro a ele um sorriso, porque neste momento a glória de Deus resplandece sobre a minha vida. Porque um caso como o do Daniel, o meu, ninguém por si só sorriria. Ninguém por si só suportaria. Ninguém por si só estudaria. Se ele estudou, se formou, e se eu estou no meio do caminho agora, nessa caminhada, estou conhecendo um dos homens que eu mais desejava conhecer da faculdade de estudo, o cara que uma mente genial. Depois eu queria conversar, se possível, 1 minuto contigo, só eu. Mas para terminar aqui, eu estou dizendo o seguinte: se alguém passa por todas essas coisas e consegue dar um mínimo sorriso, saiba que isso é dessa pessoa. Saiba que isso tem algo maior que vem por cima dessa pessoa e faz com que ela sorri. E às vezes Deus precisa fazer umas coisas dessas com os Daniel da vida, fazer uma coisa dessa com os Paulos da vida, para poder outras pessoas olharem, verem aquilo, entender que existe algo superior que apoia essas pessoas e está disposto a apoiar elas também. Quem sabe quantas pessoas, lendo a história, não decidiram fazer faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, estão por aí estudando. Isso é a forma que Deus tem de dizer para o mundo que aqui posto a te pegar pela mão e te ajudar. E se eu sou um instrumento para isso chegar a uma ou duas pessoas, como o Daniel muito bem disse, ele vem aqui para isso. Maravilha, Paulo. Muito obrigado aí pela tua participação, né? E a gente tem aí em vocês um excelente exemplo de vida e que certamente vai repercutir. Vou deixar aqui agora o Daniel e a Lília para suas considerações finais e despedida. Eu queria em primeiro momento assim agradecer ao reitor pela oportunidade, né, pelo convite. Gostaria muito de agradecer o Mauri, a Nayara, a Natália, que foram lá em casa, tiraram as fotos e tal, pelo fino trato que deram à nossa história, né? Queria agradecer a minha prima Elizabeth, né, que é uma pessoa que torce muito pela gente, sensacional. E queria agradecer ao Uninter, porque fez parte da minha vida, né, me ajudou no momento
difícil da minha história e também faz parte da nossa história, né? E é isso. E o recado principal que eu passo hoje aqui, para quem está ouvindo e está numa situação que de repente não muito confortável, né? Vai em frente. Vai em frente que você sorrindo, como o Paulo falou, a vida sorri de volta. Pode ser que demore, mas vai acontecer. Você entendeu? E eu me sinto, assim como o Paulo falou, eu me sinto um privilegiado. Eu estou nessa situação, é difícil, muito, extremamente difícil. Mas quem disse que seria fácil? Né? Então, foi uma luta que foi passada para mim e eu estou conseguindo vencer. E vai vencer. Você entendeu? Então é isso, meu recado é esse. Né? Okay. Independente de qual situação você se encontre na tua vida hoje, qual momento você se encontre, né? Siga adiante. Muito bem. Obrigado, Daniel. Eu agradeço. Tenho que agradecer o Paulo também, né, por compartilhar a história dele. Eu me emocionei algumas vezes aqui. Gostaria muito de poder te dar um abraço agora bem forte, sabe? Mas acho que um dia a gente se encontra ainda e vai fazer isso. A gente troca telefone, dá um jeito de conversar, enfim. E agradecer ao reitor pelo convite, por a gente poder estar compartilhando um pouquinho da nossa história. Agradeço a Deus primeiramente por ter me possibilitado de conhecer o Daniel, um esposo maravilhoso. Eu lembro de uma parte que eu nunca falei isso daí, nem está na nossa história, mas um dia eu desci com a minha amiga que trabalhava comigo na UTI. Lília, vamos lá no posto 1, me despedir do meu amigo, de um colega, até a Mari, o nome dela, que ele está recebendo alta, eu vou me despedir. Então vamos. Aí eu cheguei no quarto, ele me olhou e falou, moça, Deus mandou te falar que você vai ter um esposo, vai ter filhos, e eu nem saía de casa. Eu estudava e trabalhava, e trabalhava. Daí eu falei, nossa, Mari. Aí elas falaram assim para mim, antes disso, desse homem falar isso para mim, eles falavam assim, Lília, você tem que sair de casa, conhecer pessoas, namorar. E eu falei, mas eu estudo, trabalho, não tenho vontade de sair. Eu não sou assim, eu sou mais caseira mesmo. Aí eles falaram assim, não, mas você tem que sair. Eu falei, não, mas se for da vontade de Deus, eu arrumo até no hospital, eu não preciso sair. E passou um tempo, eu fui com a Mari lá me despedir desse senhor e ele me falou isso. Passou essa mensagem. Que Deus tinha mandado falar isso. E olha só que esposo maravilhoso, família maravilhosa. E eu sempre sonhei em ter filhos. Eu falei assim para ela, nossa, eu vou ter filhos, né? Plural, né? E veio filhos mesmo, porque na gestação da Alice não foi fácil, daí eu já tinha até desistido de não ter mais. Aí na pandemia eu engravidei mesmo sem querer. Eu falei, não, se Deus falou que era filhos, é filhos. E veio o Miguel. E engravidou numa época de pandemia, reitor, 2021, trabalhando numa UTI referência para Covid. Sim. Eu com essa situação em casa, você entende? Foi mais uma luta. Não acontecer. Não, foi mais uma luta, né? E a gente passou super bem. Estou vendo ali a ferinha. Dando trabalho já deu para perceber, né? Então, assim, só para finalizar, reitor, isso é uma coisa também que eu até deveria ter falado antes e acabei não falando, deixei, vamos falar no final aqui, não sei se eu falaria ou não, mas assim, eu e a Lília, a minha dificuldade é a alimentação. Tem como. Eu não tinha como ter uma vida social, eu não tinha como ir no aniversário, no almoço de família, não tinha. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu. Eu não posso falar agora, porque tem várias outras questões, mas é só para título de informação. A gente desenvolveu um dispositivo, que eu adapto essa bolsa aqui, e mais um dispositivo que eu uso por baixo, e eu posso ir no lugar que eu quiser. Eu posso ir sentar num restaurante para me comer, eu posso ir no aniversário, eu posso ir, e ninguém jamais vai imaginar que não é uma pessoa normal que está ali. Eu mato a minha vontade, eu sacio a minha vontade, e vida que segue. Eu passei isso pro meu médico, ele ficou assim maravilhado. Ele achou sensacional. Você entendeu? Mais uma referência, né, Daniel? Então é isso. É bem aquele ditado popular de você fazer de um limão, uma limonada e bem docinho. Você entendeu? Com bom paladar. E levar a vida, né, sorrindo. E desistir jamais. Jamais. Não, desistir, eu sempre falo assim, Ritor, desistir nunca é uma opção, independente da situação. Tem o Paulo com a situação dele,
tem eu com a minha, e tantos quantos outros tem por aí, muito pior do que a gente. Você entende? E eu costumo dizer assim, ó, eu não posso reclamar, eu tenho que agradecer, porque eu tô aqui. E na UTI é o que tem de pior. E eu vi muitos morrer do meu lado, até mais novo que eu. E eu tô aqui. O período todo que você ficou lá, exatamente. Né? Ter visto muita, exatamente. E só muito fazendo, aparelhinho apitar lá. Né? E só para finalizar, aquela questão que ele falou, que ninguém queria me cuidar, porque estava muito chato e tal. E realmente depois você começa a cobrar, e se cobrar, e você começa a ver que realmente você não se portou bem. Né? Mas hoje, todo mundo é amigo. Todo mundo gosta, né? Já foram lá em casa, eu quando eu vou no hospital eu me convido para ir lá, eu vou lá para rever o pessoal, até faz um tempo que eu não vou, mas quando eu vou lá rever o pessoal que me cuidou e tudo mais, né? Então é isso, a vida segue, né? É isso mesmo. E vocês, né, que estão acompanhando ou que vão assistir esse programa depois, tem aqui 3 referências fantásticas de vida, né? O Daniel, a Lília e o Paulo, que eu agradeço pela presença e por esses testemunhos, que aqui não é uma participação em um programa, são de fato testemunhos de vida, de condução de vida, de resiliência, de continuidade, e que nos fazem pensar e meditar muito sobre, muitas vezes, pequenas situações, pequenos problemas, pequenas coisas que nos afetam de forma muito forte, muito grande, e nós perdemos aí oportunidades de reconhecer a grandeza de Deus aí em nossas vidas, e aqui temos 3 exemplos fantásticos. Muito obrigado, Lília, Daniel, Paulo, também muito obrigado aos polos que apoiaram aí a sua participação, a sua vida acadêmica conosco, né? E mostra a condução, né, de uma vida por meio dessa continuidade, Deus dando as oportunidades, e vocês, né, com muita força, tendo essa continuidade. Isso para nós serve de um grande exemplo. Então, fiquem todos com Deus, tenham aí um excelente final de semana e nos vemos na próxima sexta-feira.